Um bom dia a todos e a todas que nos assistem. Nos alegramos pela sua companhia, mesmo distantes, podemos celebrar juntos e juntas este sexto domingo da Páscoa. Queremos nos alegrar na esperança da vida eterna que nos foi dada pela ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Saúdo com a palavra bíblica prevista como lema da semana. Jesus Cristo diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João capítulo 14, versículo 23. Acolhidos e acolhidas pelas palavras consoladoras e ao mesmo tempo desafiadoras, damos início a este culto. Louvemos ao nosso Deus cantando. Estamos celebrando em nome na presença de Deus, o Pai, que ama e acolhe todo aquele e aquela que deposita sua fé nele. Em nome na presença de Jesus Cristo, o Filho, que ressuscitou e abriu o caminho para a vida eterna. Em nome na presença do Espírito Santo, que desde o batismo nos conduz na presença de Deus. Celebramos, portanto, em nome e na presença de nosso todo-poderoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Se confessar confessemos os nossos pecados. Todo-Poderoso Deus, chegamos diante de Ti
confessando nossa culpa e nossas falhas. Sabemos que nosso proceder nem sempre reflete o nosso batismo. Sabemos que nem sempre obedecemos à tua santa vontade. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa falta de amor em relação ao nosso próximo. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que não nos aplicamos em testemunhar com fidelidade e compromisso a fé que professamos. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que a nossa vida não evidencia os sinais da nossa pertença à família de Deus. Sabemos que sofremos tribulações, sabemos que sofremos com a dor e com o distanciamento. Ó Deus, te pedimos, dá-nos fé e perseverança para não apenas vencer as provações, mas também para que estejamos sempre preparados para testemunhar a fé em Ti, a fazer o bem, apesar das circunstâncias. Perdão, Senhor, perdão. O salmista anuncia: louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso, que nos livra da morte. Salmo 68, versículos 19 e 20. A todo aquele e aquela que confessou os seus pecados a Deus e dele se arrepende, anuncio a graça do perdão, em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Perdoados e perdoadas, reconciliados e reconciliadas com Deus, clamemos juntos e juntas em favor do mundo que tem sofrido com essa terrível pandemia. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Senhor, ajuda-me a crer. Tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda a ver. Senhor, me ajuda a amar. Senhor, me ajuda a ser. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Senhor, ajuda-me a crer. Tem misericórdia de mim. Ajuda-me a ver meu irmão. Ajuda-me a ver sua dor. Ajuda-me a ver teu perdão. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Senhor, ajuda-me a crer. Tem misericórdia de mim. Na carta aos Hebreus está escrito: por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Cantemos, glorifiquemos ao nosso Deus. Glória, glória, glória a Deus nas alturas.
Todo-Poderoso Deus, graças te damos por mais um dia de vida. Graças te damos por tudo que tens nos concedido. Graças te damos por podermos celebrar culto a Ti nesse tempo de pandemia através dos meios de comunicação. No batismo, Tu nos chamas a viver e proclamar a Tua vontade com perseverança e ousadia. Dá que Teu Espírito Santo esteja conosco, nos capacitando a testemunhar a fé que professamos. Somos Teus filhos, Tuas filhas, e queremos refletir a Tua salvação no nosso viver, fazendo o bem em todas as circunstâncias. Amado Deus, fala conosco através da Tua palavra. Ilumina o nosso entendimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Cantemos. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Mateus 5, versículo 6. Aclamemos o Evangelho cantando Aleluia. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14, versículos 15 a 21. Jesus continuou: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer, mas vocês os conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês.
A pessoa que aceita e obedece os mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei, e lhe mostrarei quem sou. Em preparação para a pregação, cantemos: Buscai-me e vivei. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós neste momento da pregação da palavra. Amém. O texto previsto para a pregação é da carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 22, que nos diz o seguinte: Se vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém e nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está ao lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Até aqui a leitura deste texto. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, estamos no 6º domingo da Páscoa e o texto previsto para a pregação ele é muito especial. Ele tenta animar os cristãos que haviam sido expulsos de Jerusalém e viviam espalhados pela Ásia Menor. Esses cristãos sofriam humilhações, injúrias e perseguições. E Pedro tenta animar esses cristãos, orientando para não perderem a sua fé em Deus, para praticarem o bem e para darem testemunho humilde de sua fé, mesmo em meio ao sofrimento. Ameaçados pela perseguição e vivendo na expectativa de um fim do mundo próximo, esses cristãos da carta de Pedro não pensavam em mudar a realidade em que viviam. Eles simplesmente estavam aceitando as condições impostas pela sociedade da época.
Uma sociedade marcada pela maldade, pela injustiça, pela corrupção e pela violência. Vejamos como esse texto é atual e como ele fala também para dentro da nossa realidade. Também nós, muitas vezes, assistimos estarrecidos o crescimento da discriminação, do ódio, do preconceito, da violência entre nós. Em nome do capital, a vida é desprezada. Uma vida humana tem valor diferente dependendo do contexto e do local, da realidade onde ela nasce e vive. Por exemplo, uma tragédia na África é vista com outros olhos do que uma tragédia na Europa ou nos Estados Unidos. Ou alguém já ouviu falar do número de mortes causado pela pandemia Covid-19 na África? Será que uma vida tem mais valor do que a outra? Será que uma vida na favela tem menos valor do que uma vida num bairro nobre ou num palácio? Com certeza, para Deus, não. Em meio a todo esse sofrimento que estamos vivendo, vemos muitos gestos de amor, de solidariedade, gestos verdadeiramente cristãos acontecendo. Mas também vemos muita maldade, pessoas fraudando licitações na compra de respiradores falsos, quebrados sendo entregues, pessoas tentando se dar bem em cima de uma desgraça e sofrimento alheio. Em meio a toda essa pandemia, são os mais pobres, os mais fracos e vulneráveis que vão morrer e sofrer mais. Suas vidas não têm menos valor. Vemos tantos outros relativizando a morte de milhares de pessoas. Tem algo muito errado acontecendo com o ser humano nesse sentido. No texto de hoje, o autor da primeira carta de Pedro dá algumas dicas de como os cristãos devem se comportar num mundo marcado por tanta maldade e por tanta violência, por tanta injustiça. É preciso resistir. A primeira coisa que ele diz: façam o bem sempre. Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Porque é melhor sofrer por fazer o bem do que sofrer por fazer o mal. Não deixem de testemunhar, de falar para os outros da boa nova, da esperança que vocês têm de um novo mundo. Espalhem a mensagem de Cristo, a sua nova proposta de vida. Sejam semeadores, contagiem as pessoas com o jeito de vocês viverem com paciência e respeito. Tenham sempre a consciência tranquila. E quem falar mal de vocês pela boa conduta de vocês como seguidores de Cristo, ficará envergonhado. E em seguida o autor fala de Cristo. Vocês têm Cristo como Senhor e exemplo. Ele foi um homem bom, só fez o bem, pregou e vivenciou o amor, a justiça e sofreu por isso. Por lutar contra a maldade, sofreu a maior maldade, a morte de cruz, para nos salvar os pecadores. Em muitos casos, o sofrimento é consequência do testemunho cristão. Como disse a nossa pastora presidente, Silvia Gens, vozes contrárias sempre existiram e sempre vão existir frente ao anúncio do Evangelho. E Jesus diz em Mateus 5,10, felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Pastores e igrejas que só pregam glória, prosperidade, vida sem sofrimento, não estão testemunhando o verdadeiro Evangelho. Onde há testemunho cristão, tem sofrimento, porque lutar contra as forças do mal nem sempre é fácil. Mas onde o verdadeiro Evangelho é pregado e vivenciado, ali acontece também a transformação, a salvação. Muitas vezes, prezados irmãos, Deus nos permite passar por sofrimentos, provações e dificuldades, para que possamos aprender a desenvolver a paciência e a humildade também. Muitas vezes,
a soberba e o orgulho tomam conta de nós. O sofrimento mostra nossa humildade, nossa limitação e nossa dependência de Deus. Infelizmente, muitos só vão se lembrar de Deus no sofrimento. Nesse sentido, nós esperamos que depois que nós passarmos por esta pandemia, possamos estar mais transformados, mais humildes, mais próximos dos outros e também de Deus. Em seguida, o autor fala também do batismo. Pelas águas do batismo, renascemos para viver uma nova vida. Não como o mundo quer e deseja, mas como Deus quer. Fomos resgatados da morte e do pecado para vivermos uma nova vida com Cristo. Possuímos uma nova identidade, a de filhos de Deus, e somos chamados a fazermos a diferença nesse mundo marcado pelo ódio, pela maldade, pela violência. Esse é o grande desafio desse texto e desta carta. O cristão é chamado a fazer a diferença, a dar testemunho, a fazer o bem, a semear o amor, nem que para isso ele tenha que sofrer. Não pode se deixar influenciar pelo mundo. Não importa o que os outros fazem, importa o que eu faço. A minha consciência deve estar em paz e tranquila, e Cristo é o exemplo. E por falar em Jesus Cristo, no Evangelho que nós ouvimos de João, nós lemos que Jesus fez uma promessa, qual seja, de não nos deixar sozinhos nessa empreitada. Os discípulos ficaram com muito medo quando Jesus disse que iria partir para junto de seu Pai. Eles meio que disseram: nós não vamos dar conta de fazer tudo o que o Senhor nos pede. Então Jesus diz: eu pedirei ao meu Pai, e Ele lhe dará o Auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês. Ele estará com vocês, viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, temos o Espírito de Deus conosco. Não estamos sozinhos na luta contra o mal. Nós não estamos sozinhos em meio a este caos. Também não podemos aceitar que tudo o que está acontecendo em nossa volta seja algo normal, que a injustiça e a impunidade sejam algo normal. O mal precisa ser combatido, diz o texto. É muito triste quando nós vemos cristãos que foram batizados, que ouvem a palavra de Deus e até fazem as suas orações, se deixando levar pela maldade, sendo fracos em sua fé. São cristãos que não perdoam, são cristãos que falam em matar, são cristãos que defendem a violência, são cristãos que mudam a divisa de lugar, são cristãos que traem seus cônjuges, que maltratam a família, que enganam, que se aproveitam dos outros, que exploram os outros e discriminam. Que tipo de cristãos são esses? O texto de hoje convida o cristão e a comunidade cristã para serem exemplos de fé e de vida, exemplos de bondade e solidariedade, combater o mal e não ser cúmplice dele. Nesse sentido, quero compartilhar com vocês um pequeno exemplo. Aconteceu no século XVIII, na Suíça. Muitos cristãos da igreja menonita foram expulsos da cidade por causa de sua fé e eram perseguidos naquela época. Nessa época, jovens agressivos resolveram destelhar a casa de um idoso durante uma noite. O idoso acordou, abriu a porta e viu o que estava acontecendo. Ele acordou a sua esposa e pediu que ela ajudasse a preparar um gostoso café para os jovens. Com a mesa posta, ele saiu de casa e chamou todos os que estavam no telhado e disse: venham para dentro. Preparamos um delicioso café para os nossos destelhadores. Vocês trabalharam a noite toda e devem estar com fome. Realmente os jovens vieram e se sentaram à mesa. O idoso também se sentou e começou a orar pelos jovens.
e com carinho entregou-os nas mãos de Deus. Os jovens foram tão tocados pelas palavras e pela atitude desse idoso, e sentindo vergonha pelo que estavam fazendo, se propuseram recolocar todas as telhas nos devidos lugares. Assim aquele senhor conquistou aqueles jovens, e eles, pelo arrependimento de sua maldade, começaram uma vida nova e agradável. É isso que o texto de hoje nos pede: fazer o bem até para aqueles que nos fazem mal. Sabemos que isso não é fácil, mas Cristo fez e pediu que os seus seguidores também fizessem o mesmo. Pediu inclusive que nós pudéssemos orar pelos inimigos, e isso é extremamente libertador. Braquimaia, em seu livro Fazer o Bem Faz Bem, lembra que nós fomos criados para fazer o bem, para importarmos com o outro, com o coletivo e com a comunidade. O meu bem-estar depende do bem-estar do outro. Que possamos refletir nessas palavras e que possamos nos lembrar que não estamos sozinhos na luta contra o mal. O Espírito de Deus está conosco. O mal está no mundo, mas Deus vence o mal. Permaneçamos firmes na fé e que Cristo seja o nosso único e grande exemplo a ser seguido. Amém. Vamos cantar então diaconia. Aprendemos de Maria, ao
para confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Preparemo-nos para a oração cantando. Oremos. Deus de misericórdia, mais uma vez nos colocamos diante de Ti em oração. Somos gratos por esta celebração. Somos gratos porque nem mesmo o distanciamento é capaz de barrar o anúncio do Evangelho e a comunhão daqueles que creem em Ti. Senhor, pedimos que nos fortaleças através da Tua Palavra, para que possamos, mesmo em meio às circunstâncias adversas que nós vivemos, viver o nosso batismo com responsabilidade e perseverança, que sempre façamos o bem. Pedimos, ó Deus, que protejas aqueles e aquelas que estão na linha de frente da luta contra esta pandemia. Abençoa todas essas pessoas, conduze-as em prudência e sabedoria no seu serviço. Sê também com aqueles e aquelas que sofrem com enfermidades e com aqueles e aquelas que sofrem pelo luto. Deus de amor, consola-os e renova neles a esperança em Ti. Tudo mais que temos em nossos corações, dores, alegrias, temores e louvores a Ti, queremos colocar diante de Ti, através da oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Recebam agora a bênção do Todo-Poderoso Deus. Que o Senhor nos conforte nas tribulações com a sua palavra. Que o Senhor nos anime e fortaleça a nossa esperança. Que o Senhor nos dê perseverança através do seu Espírito Santo para testemunhar a sua salvação. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém.